O business, que tá claro, é o seguinte: com essa capitalização que a gente explicou no começo, eles começaram a investir em precatório e empresa quebrada, e tanto precatório quanto empresa quebrada depende hora de decisões judiciais, hora de favores políticos. E aí ele compra todo mundo no meio, e aí ele valoriza as empresas deles ou os precatórios dele, e ele vai girando aquela roda maluca, que é uma roda que em algum momento ia quebrar. Mas enquanto isso ele ganha tempo. E o Fabiano Zettel, sendo esse cara que sai fazendo essas compras de consciência, ele em 2022 se torna um dos maiores doadores eleitorais do Brasil, tendo investido aí coisa de milhões de reais. Então ele sai fazendo essas doações e se torna um grande doador eleitoral. Nesse período especial em que eles estão crescendo no meio do governo Bolsonaro, em que o Casa Civil do governo Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira, virou o cara do lobby deles. Final do governo Bolsonaro pro começo do governo Lula foi o período do auge deles, que a grande parte das festas aconteceram, que a grande parte das fofocas rolaram. Só que a casa começa a cair aí, porque todo o mercado financeiro, especialmente os bancões brasileiros, começam a falar, ir na jugular do Roberto Campos Neto, e falar: cara, você precisa fazer alguma coisa, isso tá virando um esquema gigantesco. Faltando 15 dias para acabar o mandato dele como presidente do Banco Central, né? Chama Daniel Vorcaro para conversar no Banco Central. E aí que ele diz pro Daniel Vorcaro: olha, analisando aqui teu banco, você precisa fazer um investimento nele de 12,2 bilhões de reais. Não, teu banco ele vai ter que ser liquidado. As coisas aqui estão muito estranhas, recebi muitas notificações de outros bancos, apesar dele não ter feito nada durante todo esse tempo. Quando você fala para um cara como o Daniel Vorcaro, você precisa colocar 12 bilhões de reais no teu banco, senão o teu banco vai ser liquidado, digamos que o Daniel Vorcaro ele não vai fazer isso da maneira mais republicana possível. Ele não vai colocar o dinheiro dele ou vender as mansões dele e parar com as festas e colocar esse dinheiro pro Banco Master não ser liquidado. Ele dá o seu jeito. E aí, essas influências políticas que começaram com o Fabiano Zettel, com governadores, começam a se intensificar cada vez mais, porque durante esse período ele também consegue alguns contratos com fundos de pensão de alguns estados, né? Como por exemplo o estado do Amapá, como Rio de Janeiro, e o terceiro estado que era o Distrito Federal, governado por Ibanez Rocha. Então você vê que assim, quando ele começa a investir na compra de políticos, isso começa a dar resultado, porque ele começa a fazer os estados a enfiarem a previdência, os fundos de pensão dos estados a comprar título podre do Banco Master. Agora, o pior caso é do BRB. E aí por isso que eu citei o Ibanez, né? Porque ele que também tinha os fundos de pensão investidos no Banco Master, Daniel Vorcaro vai pedir uma ajuda pro seu amigo Ibanez. E aí ele tinha, né, o BRB, o Banco de Brasília, um banco público famoso. E aí o Ibanez olhou pro BRB e o BRB olhou pro Ibanez e falou: tá aí, a gente pode comprar 12 bilhões em títulos do Banco Master.